Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, mas perfectíveis. Através da lei da reencarnação, nós viemos para o mundo material, onde através das provas, acontecimentos, desafios, através das escolhas que nós fazemos, temos a oportunidade de elevar o nosso espírito à perfeição moral, à perfeição intelectual, que é o nosso maior objetivo. E para isso, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher os nossos caminhos. O que queremos? Como queremos administrar as nossas vidas? Obviamente que se nós somos livres para semear, somos responsáveis pelas sementes que lançarmos. Somos obrigados a colher os resultados das nossas escolhas, sejam eles bons ou maus. O que implicará num progresso ou não da nossa parte, justamente segundo essa postura que, com o nosso livre-arbítrio, nós assumimos perante a vida, os desafios, as pessoas e tudo mais. Certamente, se nós erramos, se nós fazemos escolhas equivocadas em nossas vidas, e fazemos muitas durante a nossa caminhada pelo mundo, elas são e serão sempre uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento ao nosso espírito imortal, que está inserido dentro desse contexto gigantesco que é a vida na busca pela sua evolução espiritual. Porque vejam, se nós não conseguimos progredir com o nosso livre-arbítrio pelo amor e através de escolhas equivocadas, nós vamos vivendo a vida despreocupados, de forma imatura, de forma irresponsável, aproveitando ao máximo tudo que o mundo pode nos oferecer, logo vem a dor, como consequência dessas escolhas, para justamente nos frear e nos corrigir, de certa forma. Segundo Joana de Ângeles, o homem é um ser integral, idealista, imortalista e lúcido. Nós somos um inteiro, não somos uma metade. Somos uma individualidade, um ser único. Não existe ninguém no universo inteiro que seja igual a nós. E nós possuímos uma bagagem imensa, porque nós já vivemos muitas e muitas vidas no plano físico. E em cada uma dessas existências, uma tarefa a cumprir. Uma parte desse nosso inteiro se expressa em forma da nossa personalidade atual, a qual temos, portanto, a oportunidade de trabalhar. Como? Ora, nós vivemos em sociedade, em relação com os nossos irmãos de sociedade, convivendo com as diferenças existentes entre cada um de nós, já que cada um de nós está em um grau evolutivo diferente do outro. No entanto, estamos todos reunidos no mesmo mundo, numa mesma sociedade, no mesmo núcleo, com as nossas diferenças, mas com um objetivo, que é o nosso crescimento, que é aprendermos a nos respeitar, a nos amar, a nos ajudar. Então, ora, nós estendemos a mão a um irmão necessitado, e outras vezes somos nós que precisamos de ajuda, porque nós também caímos. Agora, se nós viemos para um mundo material,
material, significa dizer que nós não somos dele. Viemos de algum lugar? Então viemos de onde? Bom, a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos, logo viemos do mundo espiritual. Ele é o nosso mundo verdadeiro, primitivo, podendo este aqui ser extinto sem sequer afetar o mundo dos espíritos, que é o mundo verdadeiro, nem afetar os espíritos, porque a essência deles não é material, é espiritual e não se extingue jamais, porque nós, espíritos, nós temos um começo, temos um ponto de partida, mas nós não temos um fim. Ficamos indo e vindo de um mundo para o outro. Ora, estamos no mundo material, ora nós estamos no mundo espiritual, até conquistarmos a perfeição, que é o nosso objetivo, onde não haverá mais a necessidade da reencarnação e continuaremos a nossa existência, a nossa trajetória, mas que nesse nível será já uma trajetória de luz e de pureza, assim como a de Jesus. E continuaremos certamente realizando outros trabalhos junto a Deus, nosso Pai Criador. Porém, existe um processo que integra essas idas e vindas do plano material para o plano espiritual e vice-versa. O nosso espírito não tem forma definida, ele é imaterial. Para nós podermos encarnar em um mundo material, o nosso espírito precisa de um corpo que corresponda à matéria daquele mundo onde nós vamos viver a nossa próxima existência, para que ele possa efetivamente atuar, nesse mundo com este corpo que irá receber. Mas, para que este corpo físico execute as vontades do nosso espírito, ele precisa estar totalmente ligado a ele, conectado. Então precisamos de algo a mais. Precisamos de um corpo que faça o intermédio entre os dois, que faça uma ligação molécula a molécula do espírito ao seu corpo físico que ele irá utilizar naquele mundo. E para este corpo, que é o intermediário entre os dois, que vai unir os dois, nós damos o nome de perispírito, que é semimaterial, e através das suas propriedades, através das suas funções, nós efetivamente conseguimos atuar num plano material. Nós, espíritos, portanto, somos formados de 3 partes. O nosso corpo físico, que é esse envoltório material e que é temporário, porque nós recebemos quando viemos para o mundo material e nós o abandonamos quando nós retornamos ao plano espiritual. O perispírito, que é esse corpo fluídico, envoltório fluídico, que fica entre os dois, unindo os dois molécula a molécula, transmitindo as informações de um para o outro e vice-versa, mas é permanente, não é temporário, porque o perispírito acompanha o nosso espírito em toda a nossa evolução, que é infinita. Ele não só permite a nossa manifestação com o corpo material aqui no mundo, mas também permite a manifestação do nosso espírito no mundo espiritual. E ele também evolui, assim como nós, espíritos. À medida em que nós vamos progredindo, espiritualmente, moralmente, intelectualmente, o nosso perispírito também vai se melhorando, vai se depurando, se purificando. E por fim, o espírito propriamente dito, que é então o princípio inteligente do universo. É o centro da força, o foco
da nossa consciência integral. Portanto, se nós possuímos um corpo material e atuamos no mundo material, nós somos o corpo material. Não, nós não somos. Nós possuímos um corpo material, mas nós não somos ele. Ele é apenas um instrumento ao qual estamos conectados, servindo ele de atuação para o nosso espírito no mundo. Agora, se nós possuímos um corpo material, assim como o nosso planeta e qualquer outra coisa material, pode ser danificado. Isso quer dizer que, se o nosso planeta fosse extinguido, o nosso corpo também assim seria da mesma forma. Porém, o nosso espírito não. Porque ele apenas retornaria ao seu plano verdadeiro de vida, se desligando de seu corpo, assim como se ligou um dia quando veio para cá, molécula a molécula, mas permanecendo ele com o seu corpo espiritual e com a sua individualidade. Porque vejam, nós existíamos antes de vir para cá. Viemos para cá, vivemos um tempo, voltamos ao plano espiritual e nós continuaremos a existir após a morte. E nós continuaremos a evoluir, a progredir sempre. Se nós não tivéssemos a nossa individualidade, se nós não tivéssemos a continuidade da nossa consciência depois da morte, seria como se realmente nós não existíssemos. E as consequências morais disso seriam terríveis, porque não haveria um caráter distintivo entre nós. Os criminosos, por exemplo, iriam para o mesmo plano que o homem de bem. Ora, então para que praticar o bem? Não teríamos interesse nenhum em fazer isso. Entretanto, Deus é justo. E Jesus nos ensinou há muito tempo atrás que a cada um será dado segundo as suas obras. Antes de reencarnar, nós fazemos ou participamos do planejamento reencarnatório. Se nós temos condições, nós fazemos o planejamento ou participamos. Se nós não temos condições, os nossos protetores se encarregam de tomarem essas decisões por nós. Ora, mas o que é o planejamento reencarnatório? Tudo o que teremos que vivenciar na nossa próxima existência. As provas, os desafios, qual é a família que nós vamos vir, todas as tarefas que cabem a nós realizar no mundo. E para isso, nós estipulamos, ou nos é estipulado, um tempo de vida útil, a fim de que realmente possamos cumprir com todas essas metas que, por sua vez, são estabelecidas sempre segundo as leis de Deus que governam a vida. E no caso aqui, a lei de causa e efeito, né? Segundo as nossas escolhas, as nossas vivências passadas e tudo aquilo que nós temos que reorganizar em uma próxima existência, que seria importante para o nosso processo evolutivo e que nós temos condições de suportar, de superar e de levar adiante. Então, o que acontece? Nós viemos para cá, imersos na matéria, nós esquecemos o nosso passado. Nós esquecemos essa totalidade que nós somos. Esquecemos até desse planejamento reencarnatório. Mas viemos com todas as condições para realizar tudo aquilo que nós nos propomos antes de vir, antes de nascer no mundo. E a partir do momento em que nós nascemos, nós passamos por várias etapas de crescimento, onde nós recebemos a influência dos nossos pais, dos nossos familiares, de um modo geral, da sociedade, da cultura em que nós nascemos, enfim, até chegarmos à idade madura, à idade adulta, onde assumimos a nossa vida, ou deveríamos assumir, porque isso também depende
da postura que cada um de nós assume perante a sua existência. E aí nós vamos vivendo, de um modo geral aqui, né? Até o grande dia em que aquele tempo que nos foi estipulado vai se esgotar. E nós teremos que retornar ao plano espiritual, o dia em que ela chegará às nossas vidas. O dia da nossa morte. Um momento esperado por nosso espírito, a fim de libertar-se dessa matéria densa que lhe prende. Mas nós, encarnados, reclamamos da vida, reclamamos das pessoas, dos problemas, dos desafios. Nos apegamos a essa vida como se ela fosse a verdadeira e não queremos partir. De forma alguma. Mas da morte ninguém escapa. No instante da morte, a alma volta a ser espírito, desligando-se do corpo e guardando este o aspecto que tinha na sua última encarnação, já que assim se mentaliza. Nada leva consigo deste mundo, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança doce ou amarga, conforme o uso que fez da vida. Leva os valores morais que conquistou. O nosso foco não é sobre a morte, não é sobre a vida do lado de cá. Mas, do outro lado da vida, o que nós vamos encontrar do outro lado da vida está e é uma consequência do lado de cá. Dos momentos que precedem, que se seguem à morte e que são infinitamente variados de acordo com o nosso caráter, com os nossos méritos, de acordo com a nossa evolução moral, que naquele momento estamos abandonando a Terra pelo processo da morte. Então, à luz do Espiritismo, a morte tem uma função muito importante. Ela é uma grande reveladora. Por quê? Quando nós viemos para o mundo espiritual, a porta de passagem é o nascimento. E quando nós vamos retornar ao plano espiritual, a morte é a nossa porta de passagem. É ela que permite o retorno do nosso espírito ao seu mundo verdadeiro. Nós somos para sempre cidadãos do universo. Nós pertencemos aos séculos passados e pertencemos aos séculos futuros. Mas é no hoje que nós temos o poder de decidir como vai ser o nosso amanhã. E como vai ser o nosso amanhã? O que nós vamos encontrar do outro lado da vida? Como ficaremos? O que faremos? E aí, o ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. O universo inteiro evolui. E nós retornaremos ao mundo dos espíritos um dia. Durante esse processo, que é o da morte, o desprendimento do espírito do seu corpo físico, ele pode ser fácil para aquele que se desprendeu das coisas deste mundo previamente, que aspira os bens, mas não os materiais, os bens espirituais, para aquele que cumpriu com os seus deveres, que se esforçou na sua melhora pessoal, na sua melhora íntima. Mas pode ser difícil para o espírito preso à matéria,
que só conheceu os prazeres materiais, que nunca se preocupou com as coisas do outro lado da vida. Nem se importava, nem pensava que um dia ele também iria fazer esta viagem. Que só acredita no nada e agarra-se a esta vida que se esvai diante de seus olhos sem que ele possa fazer nada. Então, primeiro, tudo é muito confuso nesse momento. A alma precisa de alguns momentos para se reconhecer. A lucidez da memória, a lembrança do passado vão retornando à medida em que vai se desfazendo a influência da matéria, que acaba ela de se libertar pela morte naquele momento. Então, o que acontece? Entra-se num estado de perturbação que pode durar, que tem uma duração muito variável, podendo durar algumas horas, por exemplo, podendo ser calma, serena, como o despertar de um homem de bem, onde ele sente um alívio, sente um bem-estar, como se estivesse livre de um grande fardo. E também pode durar vários dias, várias semanas, meses, anos, e por aí vai. Para as almas que não têm a consciência tão tranquila assim, para as almas culpadas. Obviamente que aqui nós estamos colocando de um modo geral, porque os níveis e essas variações sempre vão estar de acordo com o nosso grau de adiantamento moral e espiritual. Mas, de um modo geral, depois de certo tempo de perturbação, nós nos encontramos, portanto, do outro lado da vida. Muitas vezes não com todas as nossas faculdades, mas com a nossa consciência, junto ou não dos seres amados que compartilharam das nossas experiências terrenas, tristes ou alegres. E aí, que importa as sombras que se foram? Nada perece. Todo ser se transforma e se esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol até Deus. Espírito imorredouro, lembra-te disto. A morte não existe. O que acontecerá a nós nesse momento? Como vamos ser recebidos? E aí, ao perguntar aos espíritos que recepção eles teriam após a sua morte no mundo espiritual, Kardec recebe como resposta o seguinte: a do justo como um irmão bem amado, esperado há longo tempo, a do perverso como um ser que se enganou. A morte tanto não existe que 2 dirigentes espíritas, certos disso, obviamente, desencarnaram e lá no plano espiritual eles se depararam com uma fila que parecia não ter mais fim. E aí eles resolveram pararam perto de uma senhora cuja senha era número bem grande. E perguntaram a ela qual o porquê dessa fila. E ela respondeu a eles: é para falar com Jesus. E aí eles cochicharam entre si e voltaram a ela, perguntaram: mas qual é o critério para se pegar uma senha? E aí ela respondeu: quanto maior foi a sua caridade no mundo, menor será a sua senha. E aí eles foram para um cantinho e começaram a perguntar assim, a falar um para o outro: nós fomos espíritas, nós praticamos a caridade. Certamente nós vamos pegar as senhas menores e vamos aos primeiros lugares. E aí eles já estavam de saída quando resolveram agradecer aquela senhora. E
mas era meio conhecida aquela senhora. Então eles resolveram perguntar o nome dela. E aí ela respondeu: na Terra eu fui conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Bom, eu não queria estar lá para ver o rosto deles naquele momento. São os enganos da vida. Nós nos enganamos muitas e muitas vezes. Tá aí uma pergunta importante para a gente se fazer. O que há, meu Deus, do outro lado da vida? Não está errado. Não é essa a melhor pergunta para se fazer. Por quê? O que nós vamos encontrar do outro lado, como nós vamos viver do outro lado, não está subordinado ao que nós vamos encontrar do outro lado. E sim, depende de como iremos para lá. Essa sim é uma boa pergunta. E como iremos para lá? Se fosse hoje, como nós iríamos para o outro lado da vida? Se para onde vamos é uma consequência de nosso nível evolutivo e de nossa vivência aqui, eu acho que eu posso ter uma boa ideia do que eu vou encontrar do outro lado, para onde eu vou. Jesus nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, mas o inferno também. Independentemente do local em que nós nos encontremos. Quando a morte nos conduzir de retorno à pátria espiritual, nós estaremos habilitados ao céu da consciência tranquila? Essa sim é uma boa pergunta para se fazer. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Nós estamos aproveitando o tempo que nós temos? Nós construímos ou nós destruímos? Nós melhoramos ou nós estagnamos por qualquer outro motivo? Nós executamos tudo de bom que aqui nós tanto aprendemos e tanto ouvimos? Ah, mas do outro lado tudo vai melhorar. Será? Será que tudo muda para melhor quando a gente morre? Ah, ela sofria tanto aqui, agora ela descansou. Ah, ela tinha uma vida terrível, agora deve estar em paz. Será que um encarnado infeliz será um desencarnado feliz? Assim? Não a princípio. Porque veja, se nós automatizamos os reflexos da infelicidade, é bem provável que nós continuemos com eles do outro lado da vida. Porque nós vamos ser lá o que nós somos aqui. Não haverá nenhum salto de melhora nesse sentido. Nós vamos continuar com a nossa personalidade, sendo quem nós somos. Nós vamos continuar com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos, gostos, qualidades, defeitos, inteligência, necessidades. E muitas dessas necessidades, boas ou más, continuam muito presentes, vivas do outro lado da vida. Aqui na Terra, nós vivemos reunidos a fim de crescermos, uns convivendo com os outros. Mas no mundo espiritual, é feita uma separação natural dos espíritos com base no seu nível de perfeição.
Então nós iremos viver do outro lado da vida em locais repletos de pessoas parecidas conosco, com gostos parecidos, com qualidades parecidas, com defeitos parecidos. E é justamente esse fato que torna certos locais da espiritualidade melhores ou piores para se viver do outro lado. Por exemplo, uma pessoa que passou a sua vida inteira cultivando um grande prazer por festas, por badalações, mas regadas a muito fumo, drogas, álcool, ao sexo desregrado, que nunca se preocupou em estudar, nem trabalhar, viveu uma vida completamente desequilibrada e desregrada. Essa pessoa, ao desencarnar, continua sendo a mesma. Naturalmente, portanto, é que ela procure espíritos que sejam semelhantes a ela, que tenham essas mesmas necessidades e que moram em locais cujas necessidades ainda são alimentadas. Porque é o nível em que ela se encontra. Os afins se atraem. Agora nós vamos além. Vamos imaginar uma cidade criada e administrada por espíritos, ou melhor, por centenas de espíritos iguais a este. Como seria essa cidade? Ou esse local? Energeticamente falando, vibratoriamente falando, moralmente falando. Agora, podemos imaginar o contrário. Uma cidade criada por pessoas que sempre gostaram de estudar, de trabalhar para o bem de todos, que praticavam a caridade, que se esforçavam na sua melhora íntima, que viviam uma vida nobre, regrada, que cultivavam valores reais e se importavam realmente com o próximo. Como é que seria uma cidade espiritual governada por pessoas desse nível vibratório, colocando assim? Melhor ou pior? E aqui os graus também variam ao infinito. Aqui nós tentamos colocar de um extremo ao outro, mas imaginemos que sempre de acordo com o nosso nível em particular. Existem esses locais também na espiritualidade, que são habitados então por espíritos que se reúnem naturalmente com base nas suas afinidades e seus níveis de perfeição moral e intelectual, formando ou podendo formar verdadeiras cidades no mundo espiritual para se viver. E muitos desses espíritos vivem nas chamadas colônias espirituais. Estruturalmente, elas são muito parecidas com as cidades da Terra. E essas colônias são como comunidades que se formam em prol de uma causa em comum. E muitas delas estão ligadas realmente às cidades aqui do nosso plano físico, reunindo pessoas com semelhança de pensamento, que possam adentrar vibratoriamente aquela faixa de vivência harmoniosa, ou segundo o propósito, né, e o nível vibratório da colônia em particular. E uma das mais conhecidas, né, é o Nosso Lar, descrita em detalhes pelo espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E num dos seus mais impressionantes relatos, ele justamente destaca a paisagem da colônia, né, em formato de estrela de 6 pontas, as fontes luminosas, multicoloridas, as flores graciosas, delicadas, que enfeitam as suas praças, que são limpas, que são organizadas, que são harmoniosas. O verdadeiro lugar
para um recomeço, para continuarmos a nossa caminhada. Mas espera aí, nós podemos progredir no plano espiritual? Sim. Da mesma forma que aqui. Mas sempre de acordo com a nossa vontade. Então, uns mais, outros menos. O fato é que todo conhecimento e experiência adquirida lá, nós necessitamos colocar em prática aqui. Seja em ciência ou em moralidade. Ah, mas será que depois da morte nós vamos ter que trabalhar? Nós trabalhamos a vida toda. Ai, as férias eternas. Ficar deitado em cima de uma nuvem linda, observando aquele céu, aquele espaço infinito, sem nada para fazer. Eternamente. Sem nenhum problema para se preocupar. Eternamente. Não daria uma semana ou um mês pra gente, pelo amor de Deus, me arranja alguma coisa para eu fazer. Não tem uma nuvem minha suja que eu possa varrer. Qualquer coisa a gente ia querer fazer. Qualquer negócio. Na verdade, é bem assim mesmo, né? Que ocorre no mundo espiritual, porque as coisas não funcionam bem assim. Existe muito trabalho a se fazer do outro lado da vida. E quanto mais elevado é o grau de sabedoria, de inteligência, de bondade de um espírito, maior é a consciência dele de que ele precisa trabalhar para ajudar o bem de todos, para o bem de todos. Porque ele sabe que o trabalho é a principal força que nos move para adquirirmos o nosso progresso tão desejado. As almas ou espíritos têm ocupações de acordo com seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram se instruírem e se melhorarem. Tudo é sempre de acordo com o nosso grau de adiantamento. Existem outros tipos de situações que muitos de nossos irmãos vivenciam na espiritualidade, como, por exemplo, os homicidas. Eles são constrangidos a permanecerem mentalmente no local do crime, com as suas vítimas sob seus olhos. As pessoas de gostos sensuais, homens, mulheres, do outro lado da vida, a impossibilidade de colocar em prática materialmente aquela necessidade, para eles é uma tortura. E então o que acontece? Abrimos um parênteses porque é algo importante a refletirmos. Abre-se um campo à obsessão, à influência de um espírito desencarnado ao encarnado, porque ele está lá no mundo espiritual querendo vivenciar aquela necessidade inferior que ainda é muito viva dentro de si e ele não pode mais. Então ele une-se a um encarnado que tem o mesmo gosto, que vivencia a mesma necessidade para sugar-lhe as forças, as energias, os resíduos mentais que dele vão ser emanados daquele prazer. Todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, porque eles estão em toda parte. Quem vai abrir a porta para quem? É a nossa postura mental que vai decidir. Isso é um fato muito importante a todos nós, para que coloquemos em nossas reflexões diárias as nossas atitudes mentais, os nossos atos das nossas vidas, porque nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. Por exemplo, outro caso, os avarentos, lá no plano espiritual, eles creem estarem sofrendo frio e as necessidades que eles passavam em vida, mas não por necessidade real, por avareza. E aí lá eles ficam, são constrangidos também a vivenciarem por algum tempo, que vai de acordo com a situação deles, aquela experiência. E aqueles que enterraram os tesouros, mas que ainda estão lá, de guarda, com medo que alguém possa vir roubar os tesouros. Os jesuítas, por exemplo, que estão ainda, mantêm-se de guarda diante de seus tesouros. As pessoas que desencarnam, mas não sabem nem que desencarnaram.
e continuam aqui falando conosco, achando que estão vivas. As pessoas que desencarnam através de doenças continuam o seu tratamento na espiritualidade até ficarem boas. E por aí poderíamos continuar citando. O que é importante é que não há nenhuma falta, que não haja nenhuma atitude má que não tenha a sua contrapartida e a sua consequência. Não é preciso um local determinado para isso, porque, como já vimos, levamos dentro de nós ou o céu ou o inferno de nossa consciência, independentemente do local onde estivermos. Tanto é assim que muitos espíritos fazem estágios de trabalho nessas regiões inferiores, aproveitando aquela oportunidade para trabalhar e servir, fazer o bem, auxiliar o seu próximo, com amor. Então eles acumulam méritos, eles conquistam a paz verdadeira, trabalhando em prol do seu irmão numa região tão desolada quanto essas que nós citamos anteriormente. Eles têm o céu em seus corações, nas suas consciências, embora estejam numa região tão desolada. Agora, o contrário também é verdadeiro. Aqueles que são resgatados por eles e vão para essas colônias lindas, harmoniosas, maravilhosas, mas sentem-se infelizes. Por quê? Porque está dentro deles aquela vivência desequilibrada, aquelas ideias negativas que precisam ser trabalhadas e certamente o serão, mesmo estando nesses hospitais harmoniosos, nessas cidades, em prol do bem, quais existem no plano espiritual. E o Espírito, Irmão X, no capítulo 4 do livro Cartas e Crônicas, ele nos dá algumas dicas para que nós possamos enfrentar a morte e o outro lado da vida com mais segurança. Então ele diz o seguinte: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Não se renda à tentação dos narcóticos. Deixe os testamentos em dia. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Não é só o apego à matéria, ao dinheiro e a tudo mais que o mundo pode nos oferecer que pode complicar a nossa vida do outro lado. Também há os laços consanguíneos, os laços de afetividade. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas pessoas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Somente não praticar o mal não basta. É preciso praticar o bem, conquistando valores morais elevados, transformando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer oportunidade, seja ela a mais pequena, se aproveitarmos, terá valido a pena. É claro que é preciso confiar na vida futura, mas fazendo aqui a parte que nos cabe, com amor, com humildade. A preocupação do que vai acontecer do outro lado, ela é importante no sentido de nos modificarmos nesta vida, porque a felicidade futura e o que nós vamos encontrar do outro lado é uma consequência da nossa vivência aqui. Por isso, meus irmãos, que nós possamos enfrentar o outro lado da vida com a mesma determinação que nós enfrentamos o lado de cá, com a mesma coragem. E se nós ainda não fazemos, é uma boa oportunidade de começarmos, de nos modificarmos, as nossas atitudes, os nossos atos, aprendendo a amar a nós mesmos,
ao nosso próximo, à vida, a Deus sobre todas as coisas, seguindo sempre as orientações do nosso Mestre amado, transformando o nosso mundo interior. E dessa forma, se assim agirmos, nós estaremos seguros, certos de que a paz de consciência, uma vez conquistada, jamais poderá ser arrancada dos nossos corações e da nossa mente. Estejamos nós do lado de cá ou do lado de lá. E sejamos felizes, sejamos gratos. Façamos por merecer tudo aquilo de bom que a vida nos dá, para que quando nós chegarmos do outro lado da vida, o nosso despertar seja como o do homem de bem, seja como quando nós acordamos depois de uma noite tranquila de sono, numa linda e nova manhã que a vida nos oferece para um novo recomeço. Que Deus, que os seus mensageiros possam permanecer conosco nessa caminhada e nesse propósito, mas que a nossa vida seja mais do que isso. Seja ativa, seja corajosa nessa mudança. Que a nossa energia mental possa superar e possa domar as nossas más inclinações e possamos seguir em frente como uma estrela, deixando o seu rastro de luz, iluminando não só o nosso caminho, mas quem sabe de muitos outros. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Boa noite.